Ela tem tudo. Como é que pode estar deprimida? Isso é coisa de desocupado. Pobre não pode ter depressão. Hoje em dia tá na moda, todo mundo tem ansiedade. Só é a falta de louça pra lavar. Ou um lote pra capinar. No Facebook, no Instagram, tá sempre feliz. Aí no WhatsApp só quer reclamar. Quem diz que vai se matar, não se mata. Não fala sobre isso, atrai. Psicólogo é coisa de louco. Ah, mas eu vou no psicólogo, tem me ajudado. Não muda de assunto. Errou! Cuidado, pai. Mãe, fica atento. Não, eles estão... Tu quer começar a falar? É tu que começa, Ralf. Corta pra mim! Desde 2014, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria promovem o Setembro Amarelo. As cidades elas se mobilizam com fachadas públicas de amarelo, as pessoas usam a insígnia amarela também para mostrar que estão aderindo ao movimento. Então, falar sobre suicídio não é atrair. Falar sobre o suicídio é prevenir, e é importante falar sobre isso, né? É fundamental. A ONU e a OMS, Organização Mundial da Saúde, trazem dados de que o número de mortes por suicídio tem sido maior que mortes por assassinato entre os jovens. Então a gente precisa falar sobre isso, mesmo que o assunto seja delicado. Ainda, segundo a OMS, 9 entre 10 casos de suicídio poderiam ser evitados. No Brasil, o suicídio mata mais do que o câncer e a AIDS. São 32 mortes por dia. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Não falar sobre isso pode levar essa criança a ser um adolescente e posteriormente um adulto que não sabe lidar com frustrações. E aí, Ralf? Até que eu digo... É verdade que tu ia falar mais? É fundamental que esse tema de ansiedade, depressão, suicídio apareça nas discussões entre nós, educadores, entre os estudantes e entre as famílias. Não pode ser tabu entre nós. O nosso problema é ensinar a conviver, é trabalhar a empatia, trabalhar o respeito em sala de aula. Um dos pilares para a educação do século XXI, segundo a ONU, é justamente aprender a ser e aprender a conviver. Quando a gente estuda história, a gente consegue perceber o quanto a sociedade atual é marcada por essa busca incessante pela felicidade. Nos outros períodos históricos não tinha essa loucura em busca da felicidade. É como se o século XXI fosse o século XIX dos românticos, ao contrário. Na época era obrigatoriedade ser triste e agora é obrigatório ser feliz o tempo todo. As pessoas buscam uma vida perfeita, um relacionamento perfeito, uma convivência perfeita. E daí quando eu tenho um namorado, uma namorada, e eu não consigo sentir aquele amor que eu vi no filme, aquilo que eu vejo nas redes sociais, eu não consigo ter com o meu companheiro, com a minha companheira, eu acho que eu não estou sendo feliz. A vida não é um comercial de margarina. Eu tô só com frases de impacto hoje. Voltei. As pessoas podem e devem ficar tristes. Às vezes não dá certo, simplesmente isso. A gente tem que aprender a lidar com as adversidades. Mas o importante disso tudo é que não se perca a esperança. É preciso ter cuidado com essa felicidade fabricada. Interessante que a gente exercite o olhar e perceba que o foco não precisa ser o final, a felicidade não está no final do caminho, mas que a gente consiga olhar com outra maneira o processo, o caminhar, o importante de cada encontro, o lindo de cada dia. Eu acho que quando a gente está feliz, a gente não tem essa percepção, a gente simplesmente está feliz. A felicidade não precisa ser encarada como uma busca, algo no final do caminho, mas algo que acontece no dia a dia. Felicidade não é de ser perseguida, e sim de ser tropeçada. Felicidade é aquilo que acontece quando a gente não está percebendo. É importante que a gente trabalhe isso de forma contínua, né? Não basta somente setembro é importante a gente parar, falar sobre isso, só que a gente deve continuar falando isso em sala de aula, né? Eu gosto muito de trabalhar com alguns livros, porque tem algumas situações que é difícil de chegar no aluno, de falar com ele, mesmo a gente falando sobre isso agora, é difícil. Talvez num livro ele vá ver um personagem que ele consiga se identificar, que ele consiga entender a situação que ele mesmo está vivendo, não só sobre esse tema, mas sobre vários temas. Não só os estudantes e professores devem falar sobre isso, né? É preciso que toda a comunidade escolar aprenda e se envolva nisso, né? Pais, funcionários, psicólogos nas escolas. E estes, psicólogos e psiquiatras, são parte central do tema que nós estamos tratando hoje. É necessário que a gente desmistifique esse assunto de que psicólogo é para rico, psiquiatra é para louco. É fundamental, é necessário, toda escola deveria ter profissionais capacitados na área que tivesse uma conexão com os estudantes.
E a gente tem sim que se preocupar com o que acontece do portão da escola para fora. Ouvir o outro, o colega, o amigo, o estudante, o filho é fundamental. Estar atento ao outro, a ideia da empatia. Tem o CVV também, o Centro de Valorização da Vida, que disponibiliza site, e-mail, telefone, para que as pessoas tirem dúvidas, conversem, entrem em contato. É importante salientar que todo esse atendimento é de forma gratuita. A gente vai colocar o link aqui com algumas informações abaixo depois. Então já sabe, se esse assunto de ansiedade, depressão, tristeza aparecer no dia a dia de vocês... Não muda de assunto. Dia feliz, às vezes é muito raro. Falar é complicado, quero uma canção. Todo mundo! Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra